O programa Em Alta está no ar. Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Record News. Hoje começamos nosso programa direto da exposição Quero Ser Marilyn Monroe, que acontece na Cinemateca Brasileira. No, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss. Ricardo Comissoli é da empresa Admirável, responsável pela mostra no Brasil. Primeiro de tudo, parabéns. Obrigado. A ideia é genial de trazer um dos grandes ícones do cinema mundial, esta mulher maravilhosa que se chama Marilyn Monroe. Ela está no Brasil completando 50 anos após a sua morte. Coincidência ou não, a mostra que começou em 2003 chega em um dos lugares mais espetaculares da cultura brasileira, na Cinemateca. É verdade. Qual que é a proposta dessa exposição e apresentar o que para o público? A nossa exposição, como vocês podem ver, chama-se Quero Ser Marilyn Monroe, porque a gente acredita que todos nós, de alguma forma, buscamos alguma coisa que a Marilyn representa. A Marilyn foi atriz, foi famosa, foi linda, foi batalhadora, foi bem-sucedida, teve poder, glamour, superou uma infância difícil. Então, em alguma medida, a gente tem um pedaço desses desejos dentro de nós. O que a gente quer é que as pessoas vindo aqui conheçam um pouco mais da história da Marilyn, que não era só uma mulher linda, atriz, muito menos uma loira burra. Aqui prova muito bem isso, né? Exatamente. Ela não era uma loira burra. De forma alguma. Ela conquistou todo o legado dela com muito suor, muito trabalho, né? Transformou-se num mito que não insiste em permanecer vivo, mesmo depois de 50 anos da sua partida. E a gente quer que as pessoas descubram isso, reflitam sobre a Marilyn, conheçam a história dela, né, encontrem a mulher por trás dela e descubram que pedaço dentro de si que também gostaria de ser a Marilyn Monroe. Ao longo da nossa entrevista com o Ricardo, vocês vão ver frases aqui no nosso rodapé da TV que são pensamentos da Marilyn, para vocês perceberem como essa mulher buscou a intelectualidade também, né, Ricardo? Exatamente, pensamentos complexos de alguém que se questionava, que sabia qual era o seu papel como produto, como símbolo artificial dentro da sociedade e que era um ser humano também com suas dúvidas, angústias e questões. Né? Com vocês, essa grande exposição. Você pode nos acompanhar, por favor? Claro. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Quero saber quantas fotos nós temos aqui. Olha, entre fotos, pinturas, gravuras, diversas técnicas, são 125 obras. Todas elas de artistas renomados, são 50 artistas, né, além da mostra de filmes, que traz 15 filmes da Marilyn Monroe. Evidente, justamente porque nós estamos na Cinemateca, tem que mostrar os filmes, né? Com certeza, que é uma coisa que não aconteceu nos outros países do mundo, onde passou essa mostra, só aqui no Brasil. E é uma oportunidade única, né? Porque todo mundo conhece a Marilyn, mas nem todo mundo conhece os filmes. And now that I have your attention, I want to warn all you girls and women of New York about an evil, dangerous, perfectly dreadful married man who lives downstairs in my building. His name is Sherman, Richard Sherman, S-H-E-R-M-A-N. Nós vamos pincelar algumas fotos e obras da Marilyn, porque são várias, portanto nós não temos todo esse tempo, mas eu queria que você destacasse algumas para nós, Ricardo. Claro, uma que nos dá particular orgulho aqui é a obra do Vic Muniz, que está aqui, aliás. Que é uma obra contemporânea, né? É uma obra contemporânea, porque aqui nós temos artistas desde a década de 50, da época da Marilyn, até os dias de hoje, porque ela é um tema que não morre no mundo da arte, nem na mídia, nem no imaginário, né? Então a gente vê uma produção intensa que continua e que não vai acabar tão cedo. Gostaria que você ressaltasse também aquelas fotos antes da fama da Marilyn, onde ela está posando nua. Exato. Muita gente não sabe que a Marilyn começou a carreira como modelo, né, antes de ficar famosa, né? E essas fotos de quando ela era desconhecida foram parar na primeira edição de uma famosa revista masculina que existe até hoje. Que é a Playboy, não tem problema falar. Foi a primeira capa da Playboy, não é isso? Exatamente. A primeira Playboy da história foi com a Marilyn Monroe. Como é que foi essa eleição? Como é que trabalharam para eleger ela agora, nos tempos atuais, como a musa da praia?
Ela foi eleita, houve uma enquete, né, uma pesquisa na Inglaterra, através de uma publicação que é especializada no assunto, e na eleição o público elegeu a Marilyn Monroe, sendo que as top models atuais, né, as magérrimas top models, sequer entraram na lista das top 10, né, ou seja, o povo gosta de curva mesmo. Cara, tem algumas fotos associadas aos filmes que ela fez aqui, né? Sim, muitas. Quais, por exemplo? Quase toda a carreira dela está retratada aqui, principalmente os últimos filmes, né? Os Desajustados, que é um grande drama, né? Ela tem uma atuação soberba. Dela, foi o último filme antes dela falecer. Ela começou a filmar Alguém Tem Que Ceder, mas faleceu infelizmente no meio da gravação, nunca concluiu. Baby, bye, 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 with my baby, bye, bye. Estamos de volta direto da Cinemateca Brasileira, onde acontece a exposição uma das maiores ícones do cinema mundial, Marilyn Monroe. O Ricardo é o responsável por essa exposição que acontece no Brasil e nós estávamos falando do sucesso dessa mulher, que de loira burra não tinha nada. Aliás, as frases dela são bastante pensadas, uma mulher inteligente e que conquistou um grande espaço no cinema mundial. De fato, a Marilyn merece o título de ícone do cinema mundial? Acho que sem dúvida, é difícil, a gente nunca viu antes dela, nem depois, alguém que ocupasse esse mesmo espaço e que conseguisse, depois de 50 anos, né, de morte, permanecer tão viva no nosso cotidiano. Aqui na exposição tem algum momento de depressão, de sofrimento que a Marilyn passou, que foi registrado em fotografia ou não? Também tem. A Marilyn, ela teve uma vida bastante difícil, né? Teve uma infância muito dolorosa, sem família, sem pai, afastada da mãe. E ao longo da vida dela, ela conviveu com essas lembranças. Isso fica presente em várias fotografias, em vários retratos dela. Você conhece como ninguém um pouco da história dela. Você ressalta alguma fotografia do seu gosto aqui ou não, da exposição? Olha, tem fotos maravilhosas. Eu tenho dela, as minhas. Né? A do metrô, para mim, é um clássico, né? É verdade. Esse ensaio, por exemplo, é um ensaio que ela fez com o Douglas Kirkland. Foi um dos últimos ensaios, um ano antes dela morrer, mais ou menos, né? E tem uma história curiosa, porque ela fotografou num quarto de hotel a noite inteira, só ela e ele a sós. E a exigência dela é que houvesse apenas champanhe e Frank Sinatra tocando. Ela morreu rica ou... Sim, a Marilyn Monroe teve muito sucesso financeiro, né? Mas como a gente falava, ela entrou numa depressão muito profunda, ela sempre viveu em crise amorosa, em crises de relacionamento, buscando o amor do público, a aceitação das pessoas, né? Em função desse abandono que ela teve na infância. E, infelizmente, apesar da fama e da fortuna, acabou praticamente pondo fim à própria vida. Ela foi casada quantas vezes? 3 vezes. Eu já pergunto quantas, sem mesmo saber, porque artista, principalmente de Hollywood, né, não casa uma vez só. Exatamente. O primeiro marido dela, ela casou por necessidade, porque ela não tinha onde viver, ela praticamente estava no olho da rua, então ou ela casou para ter um lar, né? Ele acabou indo para a guerra, enfim, foi uma história, toda a vida dela é bastante trágica, e ela superou tudo isso, né? Mas no final sucumbiu a um vazio de algumas cicatrizes que não fecharam. Para você que é apaixonado pelo mundo do cinema e principalmente por esta grande mulher, venha visitar a exposição que acontece na Cinemateca Brasil. São mais de 125 fotos expostas para você analisar com carinho esta mulher maravilhosa. Nós vamos para um intervalo, logo depois o bate-papo no quadro Alex Ruivo Entrevista. Espero vocês. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.